Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Fabrício Costa. Vamos iniciar nossa aula sobre probabilidade. Aqui neste quadro temos os nomes de alguns autores: Pacioli, Cardano, Galileu, Pascal, Fermat, Bernoulli, Gauss. Esses deram origem ao estudo de probabilidade. Existem outros autores mais contemporâneos, entretanto, esses aqui foram que deram origem mesmo, iniciaram do zero esses estudos. E essas origens remontam ao século XVI. Essas aplicações, basicamente, eram voltadas para jogos de azar. Probabilidade. A teoria das probabilidades é o ramo da matemática que cria, desenvolve, em geral, pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Para que possamos ter uma compreensão exata, assim, sem ter dificuldades para fazermos exercícios, é importante estarmos atentos a 3 itens: experimentos, espaço amostral e os eventos. Então, o experimento, temos aqui 2 exemplos, os determinísticos e os aleatórios. Determinísticos, quando tu fazes eles várias vezes, em condições semelhantes, e resultados são idênticos ou iguais. Eu coloquei aqui essa questão, a fórmula de Bhaskara, né? Então, o que nós temos aqui? Se tu tens as constantes A, B e C e fazer a conta várias vezes, tu terás a mesma resposta, porque o experimento é determinístico. Agora, se o experimento se repetido sob as mesmas condições produzem resultados geralmente diferentes, nesse caso aí temos os experimentos aleatórios, que a gente pode até colocar como exemplo uma prova que tu fazes. Então, fazer a prova, tu não tens certeza quanto vai ser a tua nota. Então, tu vai ser submetido a uma avaliação. Agora, as possíveis respostas dessa prova vai ser o espaço amostral, de 0 a 10, por exemplo. E o evento vai ser aquilo que tu queres observar. Por exemplo, nota mínima para passar. Então, fazer uma prova vai ser para você experimentar aleatório. O espaço amostral, as possíveis notas que tu pode tirar. E o evento que tu queres, claro, tu queres obter nota boa, queres passar. Então, seria a nota mínima para aprovação. Então, temos aqui espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento aleatório. O espaço amostral pode ser finito ou infinito. Por exemplo, no lançamento de um dado, o nosso espaço amostral seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exemplos de eventos. No espaço amostral U. Evento A, sai um número maior que 3. Seriam 4, 5, 6. Sai um número primo e par. Só tem a opção 2. Evento C, sai um número ímpar. Então temos 1, 3 e 5. Então, os eventos são subconjuntos do espaço amostral. Um evento é um subconjunto do espaço amostral, isto é um conjunto de resultados possíveis. Então, o que nós podemos entender sobre eventos? É um pedaço, uma parte do espaço amostral que você geralmente procura analisar. Quando nós formos falar mais na frente aí sobre nossa disciplina, na parte de inferência, a gente vai dar um foco interessante sobre essa questão do evento, aquilo que tu vai observar, a gente vai chamar depois de hipótese. Então temos aqui vários tipos de eventos. Evento simples, elementar, evento composto, evento aleatório. Então, focar nesse aqui, eventos disjuntos ou mutuamente excludentes ou incompatíveis. Nesse caso aí, o que quer dizer? Que não há interseção entre esses eventos. Eles não interagem. Ou seja, cada um na sua parte. Então,
quando vier essa questão, essa palavra disjunto, mutuamente excludente, ou exclusivo, incompatíveis, lembrem que não há interseção entre os eventos A e B. Eventos independentes. 2 ou mais eventos são ditos independentes quando a ocorrência de qualquer um deles não afetar os outros. Em duas jogadas de um dado, a ocorrência do número 2 na segunda jogada não é afetada pelo resultado anterior. Então os eventos se dizem independentes. Nesse caso aí, quando um não interfere no outro, vamos ter a questão da independência. Tem um item lá na frente, a gente vai trabalhar em cima disso, que são os eventos independentes. Tem exercício feito aí para fazer também. A gente vai focar mais na frente. Eventos dependentes. Nesse caso aí, vamos ter uma condicional para que esses eventos ocorram. Então, 2 ou mais eventos são ditos dependentes quando a ocorrência de um deles afetar os outros. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, em 2 jogadas de um dado, a soma ser 7. Ela será afetada pelo resultado anterior. Então, se eu joguei e deu 2, eu quero que seja 7, a soma. Então, não pode dar qualquer valor para que essa soma seja 7. Se deu 2, tem que ser 5. Então, há uma condicional, ou seja, há um amarramento aí para que ocorra esse evento. Então, cuidado aí na questão de independência e dependência. A gente vai focar na frente, mas procurem fazer essa diferença. Eventos simultâneos, eventos equivalentes, evento certo, evento impossível, equiprováveis. Evento certo é aquele evento em que sempre que você for fazer, vai dar 100%. E uma turma de química, eu quero selecionar alguém de química. Claro que quem eu escolher sendo de química vai ser sucesso. E temos também a questão do evento vazio, que seria o evento impossível, que seria o conjunto vazio. Nesse caso, seria assim, eu quero selecionar alguém de química, mas eu estou numa turma de física. Então, não vai ter essa opção. Então, vai ser conjunto vazio. Então, isso equivale a um evento impossível. Que lá na hora de usar a probabilidade vai ser o evento como 0. Né? Evento certo, probabilidade igual a 1. E o evento impossível seria 0. Eventos equiprováveis. Com todos os eventos, tem a mesma probabilidade de ocorrer. Mas na frente vamos falar sobre isso, tem exemplo, aí temos situações que a gente vai mostrar para vocês, onde isso vai ser mais explorado mais na frente. Classe dos eventos aleatórios. É interessante este assunto, ele é um pouco assim mais teórico, mas ele é interessante abordarmos aqui nesta aula. Então, nós temos aí o evento E1, E2, no caso os elementos E1, E2, E3 e o E4. Então, a partir desses 4 itens, nós podemos criar vários e vários. Então, isso aí vai ser para nós classes de eventos aleatórios, que é o conjunto formado de todos os eventos, subconjuntos do espaço amostral. Então, temos aí E1, E2, E3 e E4. Então, combinando 4, 0 a 0, que é o símbolo da combinação, a gente vai ter o vazio. Né? A gente vai ter o vazio. Aí, combinando os 4 1 a 1, eu posso ter a ocorrência só do E1, só do E2, só do E3, só do E4. Combinando ele 4, 2 a 2, eu posso ter os pares E1, E2, E1, E3 e assim por diante. Combinando 4, 3 a 3, temos aí E1, E2, E3, E1, E2, E4. São combinações 3 a 3. Então, e o último caso, seriam todos, né? Seriam 4, 4 a 4, existe só uma combinação possível. Então, na primeira,
No evento vazio temos uma combinação. Combinando eles 4 a 1, tenho 4 situações. Combinando eles 4, 2 a 2, eu vou ter 6 situações, 6 exemplos. Combinando eles 4, 3 a 3, eu vou ter 4. E 4, 4 a 4, eu vou ter apenas 1. Somando isso aí, o que a gente vai ter? Nós teremos 16 eventos. Então, percebam que desses 4 que eu tinha aí, né, E1, E2, E3, E4, eu criei várias subdivisões, que são as classes dos eventos aleatórios. Tem até uma fórmula aqui, o F, né, do espaço amostral vai ser 2 elevado a n. Isso aqui vocês já estudaram, já viram. Propriedades de eventos aleatórios. Importante, né? Temos aí a união, ou também chamado de reunião, né? Considere o espaço amostral E1, E2 até o EN. Seria o último elemento. Sejam A e B dois eventos. Então, como é que vai ser essa união? A união B vai ser o EI, que pertence ao espaço amostral, tal que o EI pertence a A, ou o EI pertence a B. Então, aquela questão da união dos eventos. Aqui nós temos a questão da interseção. EI pertence ao espaço amostral, tal que o EI pertence a A, e I pertence a B. Temos aí a questão da participação deste evento nos dois conjuntos. Então, essa parte central aí, entre o A e o B, seria a interseção entre eles. E uma coisa importante que vocês precisam saber é a questão da complementação. Temos aí o evento A, essa parte pintada aí de branco, e tudo que está fora de A seria o A complementar, aquilo que não pertence a A. Então, por exemplo, o evento A são os pares, consequentemente, o evento A complementar são os ímpares. E assim por diante, ou seja, tudo que complementa o evento no intuito de gerar o próprio espaço amostral. Então, por exemplo, se a nota mínima na UETA para passar for igual a 8, então de 8 até 10 é o evento A. Quem seria o A complementar? Seriam os elementos menores que 8 até o 0. Então seria aí o evento A complementar. A gente observa aí nessa questão do complementar que esse símbolo, o A, com um traço em cima. Mais possivelmente tem autores que colocam o A com o C, né, lá em cima, por exemplo, A, o C de complemento. Pode acontecer também dessa forma. E aqui nós temos a partição de um espaço amostral. Então dizemos que os eventos A1, A2 e AN formam uma partição do espaço amostral ômega. Se na primeira condição não há eventos vazios. Não pode ter evento vazio aí nessa figura que vocês estão vendo. E aqui diz que AI interseção com AJ tem que ser vazio, ou seja, o A1 não vai interagir com o A3, o A3 interage com o A2, ou seja, eles são mutuamente exclusivos. E a última condição diz que a união de todos os elementos vai dar o próprio espaço amostral. Então isso aí é a partição de espaço amostral. Aqui nós temos, a gente quer chegar aqui no cálculo da probabilidade. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria o lançamento, né, de um dado. Aí esse jogo da velha que está aí com o ômega igual a 6 seriam a quantidade de elementos que estão presentes no espaço amostral, nesse caso é 6. Aí eu quero chamar aqui um evento A2, 4, 6, que praticamente seria face par, né? Face par. Agora eu quero saber como é que calcula a probabilidade desse evento A. Se eu sei que eu tenho 2, 4, 6 e o total de elementos são 6.
A probabilidade vai ser essa divisão, hein? Vamos ter casos favoráveis em cima no numerador e embaixo os casos possíveis no denominador. Então, há 3 elementos favoráveis ao evento A, que são os pares. 2, 4 e 6. Estou pondo 3 lá em cima. E aí embaixo, no denominador, fica 6, que são todos os possíveis elementos que estão no espaço amostral. Fazendo essa continha, vai dar meio. Então, isso aí é a teoria, a fórmula de probabilidades de Laplace. Que é, segundo aí, a gente pode ver embaixo, né, números de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E aqui temos algumas contribuições que ajudam a compreender melhor essa situação. Que está aqui. Há um número finito, digamos n, de eventos elementares, casos possíveis. Há um número de todos os eventos elementares é o espaço amostral. Ponto. Segundo, aí, os eventos elementares são igualmente prováveis. E todo evento A é uma união de m eventos elementares onde m é menor ou igual a n. Então isso aí é o que Laplace definiu nos seus estudos. E aqui nós temos as consequências imediatas das propriedades. Importante isso aí. Para todo evento A, ele vai variar entre 0 e 1. Não tem probabilidade negativa e nem a probabilidade acima de 1. A segunda que está aqui, a probabilidade do ômega, vai ser igual a probabilidade do espaço amostral. A probabilidade do φ é igual a 0, seria a probabilidade do evento impossível. E a quarta diz se A interseção com B é vazio, então a probabilidade de A união B é igual à probabilidade de A mais probabilidade de B. Nesse caso, temos a questão da excludência. Temos aí que os eventos são excludentes ou disjuntos. E aqui temos, só para efeito de conhecimento, alguns teoremas. Temos aí, a primeira é interessante. Se os eventos A1, A2, A3, até chegar no AN, formam uma partição do espaço amostral, então a somatória de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Isso é importante. Segundo teorema, diz se o φ é um evento impossível, então a probabilidade desse φ vai ser igual a 0. E aqui nós temos o teorema do evento complementar. Para todo evento A contido no espaço amostral, o que é que nós temos aí? Que a probabilidade do A mais a probabilidade do A complementar é igual a 1. Então, isso é importante, porque tem questões que vão ser feitas, que vocês vão ter que resolver, que precisa desse entendimento, desse conceito. Aqui nós temos o teorema 4, seria o teorema da soma, que é importante nós termos ele. O 5, o 6 e o 7 é algo assim mais matemático, assim, mais teórico, que a gente não vai abordar em nosso curso. Mas até o teorema 4, sim. Está faltando ainda o teorema, que eu vou colocar mais na frente, que é o teorema do produto e o teorema de Bayes, ou de Bayes. Eventos aqui prováveis. Consideremos o espaço amostral E1, E2, E3 até o EN associado a um experimento aleatório. A gente vai ter lá a probabilidade do EI é igual a PI. O I vai variar de 1 até N. Então, o que nós temos? Que a somatória das probabilidades do EI vai ser igual à somatória das probabilidades do PI, que é igual a 1. Isso aí já foi dito lá anteriormente. Então, os eventos EI são equiprováveis quando a probabilidade do E1 é igual à probabilidade do E2, que é igual a do E3, até a probabilidade do EN. Para não ficar repetindo esse termo, vamos colocar a letra P, que seria uma constante para simbolizar essas desigualdades. Então, a somatória de P vai ser igual a 1. Então, segundo a teoria dos somatórios, o P é uma constante, é um número. Somando essa constante N vezes, que temos um somatório aí,
essa soma vai ficar NP, porque eu vou estar somando P N vezes, igual a 1. Então, a probabilidade em si vai ser 1 sobre N. Já que eles são aqui prováveis, como diz aí, logo, se os N pontos amostrais, eventos, são aqui prováveis, a probabilidade de cada um dos pontos amostrais é 1 sobre N. E aqui nós temos a fórmula geral para obtermos os cálculos das questões quando o assunto for equivalência. Então, vamos calcular a probabilidade do evento A contido no espaço amostral sigma. Suponha que A tenha K pontos amostrais. Então, isso vai ser igual a K por N. Aí, para ficar mais simples, temos um exemplo. Retira-se de uma carta de baralho, de um baralho completo, de 52 cartas. Eu vou tirar uma carta de um baralho completo. Qual a probabilidade de sair um rei ou uma carta de espadas? Então, o evento A vai ser o quê? A saída de um rei. E o evento B, a saída de uma carta de espadas. Então, vamos ter lá, existem 4 tipos de reis. Ouro, paus, copas e espadas. Então vai ficar RO, RP, RC, RE. Então, segundo Laplace, vamos ter o que lá? A probabilidade do evento A, eu tenho 4 casos favoráveis, então vai ficar 4 sobre 52. O evento B, saída de uma carta de espadas. Então, é um naipe, né? Às vezes essas questões de cartas de baralho, para quem nunca jogou, né, fica meio complicado, mas é um exemplo fácil de compreender, nesse caso aqui. Então, a gente vai ter lá o As de espadas, o 2, até chegarmos no rei, né, de espadas. Então, a gente vai ter aí 13 casos favoráveis sobre 52. Agora, é importante, como ele colocou lá na questão, qual a probabilidade de sair um rei, carta de espadas. Esse ou, para nós, vai simbolizar união ou reunião, né? Então vai ser necessário, nesse caso, termos a interseção, porque já tem a probabilidade do evento A, 4 sobre 52 avos, e já tem de B, que é 13 sobre 52 avos. Falta achar a interseção entre A e B. Nesse caso aí, o único elemento que repete é o rei de espadas. Então vai ficar apenas um elemento dentre 52. Então, a probabilidade de A interseção com B vai ser 1 sobre 52 avos. Aí é só fazer a continha. Probabilidade de A união B vai ser prob de A mais prob de B menos a interseção AB. Então, vai ficar 4 mais 13 menos 1, tudo sobre 52 avos. Então, vai dar como resposta 16 sobre 52. Dá para simplificar? Dá. Mas fique bem claro, você tem que deixar a sua resposta nos trabalhos, na prova, do seguinte modo. Ou em percentual, ou em fração, pode ser fração irredutível, ou decimal. Decimal, fração ou porcentagem. Eu aceito desses 3 modos, caso vocês queiram fazer as contas futuramente. Aí, como eu falei, teorema do produto. É importante esse teorema. Trata-se da ocorrência simultânea de 2 eventos, A e B. Isto é, a interseção entre eles. A interseção com B. Então, temos aí probabilidade de A inter B é igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A. Então, aparece essa barra vertical entre o B e o A. Essa barra vertical seria a condicional, a condição em si para que o evento ocorresse. Então, o B só vai ocorrer, né, na condição que o A ocorreu primeiro. Então, o que nós temos aí? Probabilidade do A, que já aconteceu, vezes a probabilidade de B, dado segundo que, consoante que o A ocorreu. Ou pode ser o contrário. B interseção com A. Vai ser prob de A, B, vezes prob de A, dado B.
Entretanto, é possível ampliar isso para N eventos. Nós temos aí probabilidade do A1, interseção com A2, até o AN, vai ser a probabilidade do A1, vezes probabilidade do A2 dado A1, vezes probabilidade do A3 dado A1, A2 e assim por diante. Isso aí é só uma questão matemática para mostrar que dá para deixar assim, bem expandido essa questão. Aí temos o exemplo. Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. 2 peças são retiradas aleatoriamente uma a outra, sem reposição. Qual é a probabilidade de ambas serem boas? Então, uma coisa importante que a gente tem que fazer é olhar a questão e analisar. Não só querer fazer o cálculo e já dar uma resposta. Então, temos aí o evento A, a primeira peça ser boa. E a segunda peça ser boa ser o evento B. Porque eu quero na questão que ambas sejam boas. Então vai ficar o quê? Probabilidade do A, interseção com B, vai ser probabilidade do A, vezes probabilidade de B, na hipótese segundo que o A ocorreu. Porque não pode ter ocorrido peça defeituosa. Eu quero peça boa. Então vai ficar probabilidade do A, vezes probabilidade B dado A. Então, se são 12 peças, 4 são defeituosas, logicamente, 8 são perfeitas. Então, eu vou ter 8 sobre 12. Se elas saem uma após a outra, sem reposição, então, ficaram quantas lá no lote? Se tinham 8, eu tirei uma, ficou 7. E se tinham 12, eu tirei uma, ficou 11. Né? Então, é importante nós termos esse cuidado, esse detalhe, para não errarmos a questão. Aí, fazendo a continha, simplificando, vamos chegar no 14 por 33 avos. Então, essa seria a resposta dessa questão. Independência. Na independência, aí a probabilidade A dado B é o próprio A. E a probabilidade B dado A é o próprio B. Ou seja, não há interferência de ninguém em cima do outro. Ou seja, cada um tem autonomia aí nesse caso. E a probabilidade de A interseção com B será o produto de A vezes o B. Nesse caso aí, A e B são mutuamente independentes. Enquanto que na condicional existe essa questão da dependência, aqui na independência temos autonomia, né? Cada um faz o seu trabalho. Aí temos aqui uma questão resolvida que fala assim: um dispositivo eletrônico é formado por 3 partes. Cada parte tem probabilidade de funcionar de 0,9 e de falhar 0,1. O funcionamento de cada parte não depende das demais. O dispositivo falha se 2 ou mais falham. Calcule a probabilidade de falha do dispositivo. Então, é muito interessante e importante que se analise as questões. Observe, não chegue com pressa para tentar resolver. Então, o que fala aqui na questão? Diz que esse dispositivo eletrônico tem 3 partes. A parte que, no caso, cada parte tem probabilidade de funcionar. Né? No caso, 0,9 de funcionar bem e 0,1 de falhar. Então, ela pode funcionar ou pode falhar. Ambas as 3 partes. E aqui diz também uma coisa importante, que esse funcionamento, né, não depende, ou seja, cada parte não influencia na outra. E ele quer, no caso aqui, a probabilidade de falha do dispositivo. É muito importante escrever também. FB vai ser funcionar bem. F, o dispositivo falha. Aí A, B e C são as partes do dispositivo. Aí tem uma observação aqui. O dispositivo falha se ocorrerem 2 ou mais partes falharem. E as 3 partes são independentes. Então tem interrogação aqui. Qual é a probabilidade de falha no dispositivo?
Para isso, nós temos aqui que usar a questão da ocorrência simultânea entre eles. Então, tem aqui A, B e C. E, como eu falei anteriormente, se eu ponho um traço ou a letra C em cima do evento, quer dizer que este evento não vai funcionar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a probabilidade da primeira parte, ou seja, a parte A, que seria o primeiro, que são 3 elementos, né? São 3 partes, seria a primeira parte A, a segunda parte é B, a terceira é C. Então, a primeira parte, que está aqui, né? Ela vai falhar. A segunda parte, seria B ao complementar, também falha. E só vai funcionar a terceira parte. Aí eu ponho aqui 0,9. Ou pode ocorrer o seguinte, porque, como disse no problema, se 2 partes falharem, não vai funcionar o dispositivo. Então aqui temos falha na primeira e segunda parte, só funcionou a terceira. Mesmo assim, deu problema, então não funcionou o dispositivo. Agora, a segunda conjectura é essa aqui. A primeira parte não funciona, vai ficar 0,1. A segunda parte, que é o B, funciona, mas a terceira parte não funciona, então vai ficar 0,1 também. Ou pode ocorrer o seguinte, que funciona a primeira parte, que é o A, segunda e terceira parte não funcionam. Então vai ficar 0,1, 0,1. Ou pode ocorrer que nem A, nem B, nem C funcione, que vai implicar, né, em falha no dispositivo. Então, resumindo para vocês. Aqui, antes de querer fazer a conta, eu montei o espaço amostral. Ou seja, quando é que falha o dispositivo? Quando não funciona 2 ou mais falham. Então, seria aqui. Falhou primeiro e segundo, falhou primeiro e terceiro, falhou segundo e terceiro e falhou, no último caso, lá todas. Depois que tu fazes isso, aí você vai substituir os elementos, ou seja, as letras aqui, por números. Aí fica, se falhou primeiro e segundo, vai ficar 0,1 vezes 0,1. Só funcionou o último dispositivo lá, perdão, só funcionou a última parte, então fica 0,9. Mas, ou, como queiram, a primeira parte falhou, 0,1. A do meio, a segunda parte funcionou. E a terceira parte falhou. Então fica 0,1, 0,9 e 0,1. Depois, as duas partes finais falharam. Só a primeira que funcionou. Então fica 0,9, multiplica 0,1 e 0,1. Ou todas falharam. Certo? Então fica 0,1, 0,1, 0,1. Feito isto, nós vamos ter que multiplicar os elementos, aí somar com calma. Vamos ter uma resposta de 0,028. Então, esta seria a probabilidade de falha no dispositivo. Um pouco baixa, né? Mas ela também existe. Essa probabilidade, mesmo sendo baixa, ela pode ocorrer. Às vezes as pessoas veem situações em que a probabilidade é alta de ocorrência e esquece que tem um complementar. Pode ser pequeno, mas pode ocorrer também. Temos aqui outra situação de dependência. Temos aqui um sistema de segurança, tem 2 dispositivos que funcionam de modo independente e que têm probabilidades iguais a 0,2 e 0,3 de falharem. Qual é a probabilidade de que pelo menos um dos 2 componentes não falhe? Então, é importante nós termos a seguinte compreensão. Quem aqui já mexeu no seu computador e ativou aquela opção de mostrar arquivos ocultos? Essa situação nós temos aqui, porque aqui está falando que 0,2, 0,3 são probabilidade de falharem. Intuitivamente, a probabilidade de funcionar, se falha com 0,2, funciona com 0,80. Se falha com 0,3, com certeza funciona com 0,7. É como se, quando vocês forem ler, né, tentem ativar aqui nas questões
a opção arquivos ocultos, que o problema não forneceu para vocês, acho que a probabilidade de funcionar, mas disse a de não funcionar. Então, seria uma questão importante que vocês tenham na hora de fazer as questões. Aí temos aí o evento A, componente 1 falha. O evento B, componente 2 falhar. O evento A complementar, o componente 1 não falhar. B complementar, componente 2 não falhar. Aí nós temos aqui a probabilidade do A, 0,2, que foi dado um problema, e do B, 0,3. E aqui diz, foi dada informação de que os eventos A e B são independentes, então podemos trabalhar a interseção entre eles com o produto dos eventos. A probabilidade de pelo menos um dos dois componentes não falhar quer dizer que pelo menos um dos dois componentes funcionarão. Logo, temos que... Nessa questão, a gente vai usar a ideia do complementar. Pelo menos um dos dois componentes funcionarem vai ser o quê? 1 menos a probabilidade de nenhum funcionar. Aí como é que fica? Aí fica 1 menos a probabilidade da interseção entre eles. Então vai ficar 1 menos 0,2 vezes 0,3. Isso vai dar 0,06. Subtraiu de 1, vamos ter a probabilidade de 0,94. Então, essa questão é interessante porque ela nos propõe algo simples, mas usar os artifícios que nós temos para podermos resolvê-la. Olha como diz lá. Qual é a probabilidade de pelo menos um dos dois componentes não falhar? Então a gente, em vez de fazer a conta deles não falharem, a gente compreende que isso quer dizer não falhar. Então é um jogo aí de entendimento, de raciocínio, para podermos compreender a questão. Agora, temos aqui, acho que eu passei, deixa eu verificar aqui. Eu passei. Vamos lá. Isso. Vamos voltar aqui. Agora vamos falar sobre probabilidade condicional. Sejam os eventos A e B dependentes. Então, A e B são dependentes. Denotamos por prob de B dado A a probabilidade de ocorrência de B na hipótese de A ter ocorrido. Então, fica a probabilidade de B dado A, né? Temos a fórmula, ou pode ser o contrário também, né? Probabilidade de A dado B. Aí tem aqui uma indagação. Qual é a probabilidade de ocorrer um número menor que 4? Sabendo-se que o resultado de um número é ímpar. Então, quando tem questão de condicional, você tem que fixar a atenção em um detalhe. Quem é a condição? O que eu já sei a priori, o que eu conheço? Porque vai ter a pergunta da questão e aquilo que eu já conheço. Vamos ver aqui. Eu já sei que é 4 ou eu já sei que é um número ímpar? Então, fazendo essa jogada, essa interpretação correta, tu não vais errar a questão. Então, qual é a probabilidade na jogada de um dado ocorrer um número menor que 4? Sabendo, na hipótese que... Então, quando vier essa palavra sabendo-se, segundo, consoante, que o resultado é um número ímpar, então esta é a condição. Então, eu quero saber menor que 4, mas eu sei que é ímpar. Então, esse saber que é ímpar é a condição. Então, montando com calma aqui essa questão, vamos ter o evento A, número menor que 4. Quem são eles? 1, 2 e 3. Evento B, número ímpar. 1, 3 e 5. Aqui eu preciso bastante da interseção, porque sem interseção não tem como fazer essa questão de condicional, porque o meu numerador aparece lá A inter B. Então, a probabilidade do A vai ser 3 por 6, porque eu tenho 1, 2 e 3, que são menores que 4, são 3 eventos favoráveis, 3 pontos amostrais favoráveis ao meu evento. Probabilidade do B,
seja número ímpar. Então, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 casos favoráveis em 6 possíveis. Então, eu vou ter 3 por 6. Agora, a interseção entre A e B são os elementos que estão repetindo em A e B. Nesse caso aí, 1 e 3. Eles estão presentes tanto no evento A como no evento B. Nesse caso, eu vou ter 2 casos favoráveis em 6 possíveis. Colocando na fórmula geral, a probabilidade do evento A dado B vai ser 2 sextos por 3 sextos. Fazendo a continha, a gente vai ter no final, vai eliminar, né, aquela jogada que existe, que seria conserva o primeiro, multiplica pela inversa do segundo, a gente vai ter como resposta 2 terços. Então, esta é a probabilidade que responde aí ocorrer menor que 4, sabendo que o resultado de um número é ímpar. Então, já temos essa resposta. Agora, uma expansão dessa condicional é o teorema de Bayes, ou de Bayes. A gente vai ter o seguinte: considere que os eventos A1, A2, A3, até o AN formem uma partição de um espaço amostral. Ou seja, os eventos AI são mutuamente exclusivos e sua união é o espaço amostral ômega. E são conhecidas as probabilidades do A1, do AI e as de probabilidade de B dado AI. Então, se a gente for observar, fazendo uma comparação com a fórmula anterior de condicional, nós tínhamos só A dado B. Aqui eu tenho AI. Então, esse AI quer dizer o seguinte: esse evento A ele é expandido para A1, A2, A3, A4, A5. Então, vamos dizer que a condicional é um caso particular aqui do teorema de Bayes, ou de Bayes. Então, essa questão aqui, já passei em prova. Geralmente, poucos conseguem acertar, porque ela é um pouquinho complicadinha, mas vamos lá. Imagine a sentença. Em cima de uma mesa, há 3 revólveres de 6 balas cada um, aparentemente iguais, mas 2 deles com uma bala verdadeira e 5 falsas no tambor, enquanto o outro tem 5 balas verdadeiras e uma falsa. O condenado não distingue as armas e tem de escolher uma ao acaso, cujo tambor será rodado várias vezes, de forma a ser que provável a entrada na câmara para disparar de qualquer uma das 6 balas. O condenado apontará a arma à própria cabeça e apertará o gatilho. Calcule. Na primeira, que probabilidade foi dada ao condenado para escapar da morte? E na letra B, fique sabendo que o condenado disparou a arma escolhida e não morreu. Qual a probabilidade de ter escolhido o terceiro revólver? Aqui o cara vai conseguir se salvar. Resolver essa questão. Então, revólver 1, R1. R2, revólver 2. R3, revólver 3. E F, bala falsa. Evento E, escapar da morte. Então, vamos lá então. No primeiro caso, como são 3 revólveres, ele diz lá que são aqui prováveis e tal, então, se a pessoa escolher o revólver 1, ou 2, ou 3, vai ser a mesma. Então, 1 terço, 1 terço, 1 terço. Aí, probabilidade da bala falsa, dado que é do revólver 1. Existem 5 balas falsas no revólver 1 e no revólver 2. Então, a probabilidade de ser falsa, dado que é revólver 1, vai ser 5 sextos. E do revólver 2 vai ser também 5 sextos. Agora, revólver 3, existem apenas uma bala falsa dentre as 6. Então, a probabilidade de falsa, dado que é do revólver 3, vai ser 1 sexto. Escapar da morte vai ser o quê?
probabilidade dele escolher o revólver 1 vezes a probabilidade que ele encontre a bala falsa nesse revólver. Então vai ser probabilidade de revólver 1 vezes probabilidade bala falsa dado que é revólver 1. Ou ele pode pegar o revólver 2, que vai ser 1/3, vezes a probabilidade de bala falsa dado que essa bala veio do revólver 2. Ou ele pegar, que é o mais difícil aqui, né, revólver 3, e ter a sorte, né, de escolher a bala falsa nesse revólver. Então, fazendo a continha aí, continha pegando lá 1/3 vezes 5/6, 1/3 vezes 5/6 e 1/3 vezes 1/6, a gente vai ter como resposta 11 sobre 18 avos. Essa é a probabilidade dele escapar da morte nesse primeiro momento. E voltando lá, né, na questão, qual a probabilidade seria... Fique sabendo que o condenado disparou uma arma e ele não morreu. Qual a probabilidade de ter escolhido o terceiro revólver, que é mais complicado, porque o terceiro revólver tem uma bala apenas que é falsa. Então, vamos usar agora sim, vamos usar a condicional, voltado aí ao teorema de Bayes, né? Então, vamos lá. Vai ser escolher o terceiro revólver, dado que escapou da morte. Então, vai ser a probabilidade de escolha do terceiro revólver, que vai ser, no caso aí, vezes a probabilidade de bala falsa dado o terceiro revólver, tudo isso dividido pelos casos possíveis, que seriam, no caso aqui, escapar da morte. Então vai dar 1 sobre 18 avos dividido por 11 sobre 18 avos. Então, eliminando aí o que é igual, né, o 18, vamos ter como resposta 1 sobre 11 avos. Essa seria a chance de pegar, escolher, né, o terceiro revólver e ter a sorte de ter a bala falsa para que ele não morra. Então, é uma questão que ela tem muito detalhe, tem muito pormenor por aqui. Então, quando vocês forem fazer as questões, não façam de primeira. Tentem analisar, interpretar, para chegar na resposta mais coerente possível. Essa questão aqui está na lista de exercício, então não é para vocês fazerem essa questão jogando assim um dado 3 vezes. Qual a probabilidade de aparecer a face 1 ao menos uma vez? Então, essa questão está lá, né, na lista de exercício. Mas também deve estar também essa do pássaro aqui, né? Então, aqui jogando um dado 3 vezes. Aparecer a face 1 ao menos uma vez. Então, vai ser 1 menos a probabilidade de você não tirar a face 1. Então, quando vem a palavra ao menos uma vez, quer dizer o quê? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, quando as coisas complicam, é melhor utilizarmos a complementação. Então, de vez de você fazer aparecer uma vez, 2, 3, você usa o complementar. Então, como é que vai ser esse complementar? Aí vai ser 1 menos 5 sextos a terceira. Então, por que 5 sextos a terceira? Porque, ao menos uma vez, a face 1, quem está de fora? A face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Então, existem 5 possibilidades. E são 3 vezes, né, 3 dados, vão ficar 5 sextos a terceira. Aí fez a continha aí, deu como resposta 0,4213. Tem essa outra questão aqui dos pássaros, que é uma questão da Federal de 2009. 4 pássaros pousam uma rede de distribuição elétrica que tem 4 fios paralelos. Qual a probabilidade de que em cada fio pouse apenas um pássaro? Aqui, vamos utilizar aqui a análise combinatória. Então, casos possíveis. Pode ficar, temos aí, né, eu coloquei 4 tracinhos, seria os fios, né? Pode ficar no primeiro fio os 4, ou no segundo fio os 4, ou no terceiro fio os 4, no último fio os 4 também. Então, existem 256 modos possíveis. O evento E, o que ele diz? Ter um pássaro em cada fio. Os casos favoráveis deste evento são obtidos da seguinte forma.
Pode, se eu quero em cada fio, então no primeiro fio pode estar um dos 4, no segundo fio apenas 3 dos 4, e no terceiro fio 2, e no último fio 1. Multiplicou isso aí, a gente vai ter 24 modos possíveis. Agora, se eu já tenho os casos possíveis e os casos favoráveis, basta agora achar a probabilidade. Vai ficar 24 sobre 256. Isso aí vai ficar na fração irredutível 3 sobre 32 avos. Achamos essa resposta. Agora que eu lembrei, a questão do dado 3 vezes, acho que ela não deve estar nesses exercícios, mas ela tem uma questão que parece muito com ela. Então dá para vocês fazerem a partir desse enunciado, dessa forma de fazer. E aqui nós temos a questão, mais uma questão de prova que eu passei para outras turmas. Aqui nós temos, joga-se 3 dados, calcular a probabilidade de que a soma dos pontos obtidos seja superior a 14. Então, como cada dado oferece 6 possibilidades, o número de resultados do espaço amostral de 3 dados será, só lembrar do assunto lá que a gente falou ainda há pouco, né? Classes de eventos aleatórios. Então, existem 6 possibilidades em 3 ocorrências. Então, vai ficar 6 a terceira, 216. E o evento E, a soma dos pontos ser superior a 14. Então, eu coloquei da seguinte modo aí. Se der 666, né, 666, é 18, que é superior a 14. Se der 665, 656, 566, dá 17. Se der 664 ou 556, dá 16. Se der 663 ou 6636 ou 555, a soma aí vai ser igual a 15. Então, conferindo aí, contando os elementos favoráveis, eu vou ter 20 pontos amostrais favoráveis. O total de pontos que existem, 216. Então, dividindo isso aí, vai dar 5 sobre 54 avos. Então, é uma questão que eu já passei. Às vezes, os alunos eles fazem com muita pressa e não montam essa tabelinha aqui e acabam errando por besteira. Então, como eu falei, questão de probabilidade não é apenas você querer fazer rápido, tem que fazer certo. Isso é importante. E aqui temos uma questão resolvida de teorema de Bayes, que a gente já, mais uma, né, que a gente já passou aquela do revólver. Vamos fazer essa aqui, seria do chute em uma questão de prova. Uma questão de múltipla escolha tem 5 alternativas. Dos alunos de uma turma, 50% sabem resolver a questão, enquanto os demais chutam a resposta. Um aluno da turma é o acaso escolhido. Tem aqui a pergunta: qual é a probabilidade de que ele tenha acertado a questão? E a segunda, dado que o aluno acertou a questão, qual é a probabilidade de que ele tenha chutado? Então, vamos montar aqui os eventos. O evento S, sabem resolver. O A, acerta a questão. Então, sabem 50%. Que vai ser a mesma coisa, porque se sabem 50%, não sabem 50%. Então, seria um complementar, para dar 1. Né? Agora, analisando cada grupo de alunos, temos que os alunos que sabem resolver a probabilidade de acertar a questão, vai ser assim. Eles sabem a questão, então vai ser a probabilidade de A, dado que sabe. Então, isso vai ser o evento certo, vai ser 100%. Enquanto que os alunos que não sabem resolver chutarão a questão. E a probabilidade de acerto casual é dada como probabilidade de acertar, dado que não sabe, vai ser 0,2. Por que 0,2? Porque tu tem 5. A, B, C, D e E. 5 alternativas. Aí tu vai ter apenas uma resposta certa. Então, tu vai ter 1 sobre 5. Isso vai ser equivalente a 0,2. Vamos lá agora. Qual a probabilidade de que se tenha acertado a questão? Que a pessoa acertou a questão. Então, acertar vai ficar desse seguinte modo. Ele acerta sabendo que já sabia a questão, ou ele acertou chutando. Então, vai ser probabilidade
de saber vezes probabilidade de acertar dado que sabia, mais probabilidade de que não sabia, vezes probabilidade de acertar dado que não sabia. Ou seja, chutou. Vai ficar 0,5 vezes 1, já que ele sabia, 0,5 vezes 0,2, porque ele chutou. Isso vai ser igual a 0,6. Então, a probabilidade de acertar a questão, uma pessoa aleatória pega dessa população aí da turma, é 0,6. Agora, a letra B. Dado que o aluno acertou a questão. Então, eu sei que ele acertou a questão. Qual é a probabilidade de que ele tenha chutado? Então, o que eu já sei? Eu sei que ele acertou. Então, eu já tenho aqui o meu denominador, que vai ser... É só pegar a letra A, vai ser praticamente o denominador da letra B. E a probabilidade dele ter chutado é só colocar a segunda parcela, que seria a probabilidade dele não saber a questão, vezes a probabilidade dele ter acertado, dado que não sabia, seria 0,5 vezes 0,2 dividindo aí pelo valor, né, que é 0,60. Então, fazendo essa continha aí, básica, a gente vai ter 1/6. Então, essa é a probabilidade da pessoa acertar a questão, dado que tenha chutado. Então, percebam que as questões de probabilidade, nessa parte aqui de tema de Bayes, né, mais detalhes. Então, fiquem tranquilos aí, estudem, tirem suas dúvidas, para que possamos fazer, né, termos sucesso nessa empreitada. E aqui temos outro exemplo, aqui, acho que deve ser o último exemplo, que fala que numa cidade do interior de São Paulo, estima-se que cerca de 20% dos habitantes têm algum tipo de alergia. Não sabe-se isso. 20%. Sabe-se que 50% dos alérgicos praticam esporte, enquanto que essa porcentagem entre os não alérgicos é 40%. Para o indivíduo escolhido aleatoriamente, a cidade obtenha a seguinte probabilidade: não praticar esporte. Letra B, ser alérgico, dado que não pratica esporte. Então, vamos colocar com calma aqui os eventos. O evento A, o indivíduo possui algum tipo de alergia. É importante, quando vocês forem fazer esses eventos, fique uma letra assim que vai lembrar o evento. Por exemplo, eu coloquei alergia. Então, o indivíduo possui algum tipo de alergia. Coloquei o A aqui. Aí, o indivíduo pratica alguma atividade física. Então, ele é esportista, ele faz... Eu coloquei aqui o E, né? O cara é esportista, o cara é do esporte, o cara gosta de fazer algo. Não que ele seja um atleta, mas ele gosta de esporte. Então, o evento E, o indivíduo pratica alguma atividade física. Depois que você sabe quem são os eventos, agora você vai colocar os números. A probabilidade de ter alergia nessa população é 0,20, ou seja, 20%. Lógico que não ter alergia, lembra da questão lá que eu falei do arquivo oculto? Então, seria 0,8. Se 20% tem alergia, lógico, 80% não tem alergia. Aí estamos lá. Ele falou, foi dado um problema, que 50% dos alérgicos praticam esporte. Então, E dado A, ou seja, pratica esporte, dado que tem alergia, 50%. E depois diz que entre os não alérgicos isso é de 0,4, ou seja, 40%. Então, não alérgico que diz... não alérgico é 40%. Então, ficou E complementar dado A 0,4. Aí, B seria a probabilidade do A, vamos lá. O A não pratica esporte, então é fácil essa aqui. Na letra A vai ficar alérgico, interseção com não pratica esporte, não alérgico, interseção com não esportista. Tá? Porque o objetivo aqui é não praticar esporte. Então nós temos aí, vamos manter os alérgicos que não praticam esporte e os não alérgicos que não praticam esporte. Então fica A interseção com E complementar
mais A complementar, interseção com E complementar. Feito isso aí, as continhas, 0,2 vezes 0,5, 0,8 vezes 0,4, vamos ter uma resposta de 0,42. E na letra B, diz o seguinte: ser alérgico dado que não pratica esporte. Então, o que eu sei? Quem não pratica esporte é que ele é alérgico. Então, segundo a leitura com calma aqui, diz que não pratica esporte. Então, essa vai ser a condição. A condição sempre é o denominador. E você já calculou esse denominador na letra A, que deu 0,42. Então, se é alérgico e não praticar esporte, você vai pegar A, alérgicos, interseção com aqueles que não praticam esporte. Então, vai ficar 0,2 vezes 0,5 sobre 0,42. Isso aí vai dar 23,8%. Mais ou menos essa é a resposta. Então, terceira temática, essa aqui é a última. Então, espero... acabou. Espero que vocês consigam estudar. Qualquer dúvida, possam recorrer, mandar mensagem, tem um fórum lá de dúvidas. Espero ter ajudado vocês, colaborado, e estamos aqui abertos para dúvidas, para qualquer situação que faltou entendimento, qualquer coisa, porque às vezes cada um tem a sua dificuldade, traz do seu ensino médio um conhecimento em algo, tipo, eu sei algo nessa área, mas nessa outra área que eu já tenho dificuldades. Então, eu espero ter ajudado vocês. Desculpa aí qualquer coisa, mas estamos aqui presentes para colaborar nessa disciplina. Então, muito obrigado.